Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e Interiores. Estamos de volta aqui pela Rede Conecta, retransmissora da Rede Brasil. Para variar, mais um convidado, e hoje é minha convidada. É uma mulher que se protagoniza pela sua atividade profissional e especialmente pelo seu talento. Evidentemente que sinto aqui com a Madalena Feliciano. Ela é empresária e também CEO do grupo MF. Bom, primeiro queria agradecer de você sair de São Paulo para vir até aqui, Araras, nos dá esse prazer e partilhar, né, conosco toda essa sua experiência na área empresarial e outras áreas também que nós vamos falar a respeito. Obrigado por você ter vindo, viu? Gratidão pelo convite, Paulo. Amei estar aqui com vocês e é um grande prazer para mim também. Você já fez rádio ou não? É impossível não mencionar para um radialista ver uma voz tão bonita assim. Já me perguntaram várias vezes, mas nunca fiz rádio, Paulo. Aliás, a Rede Conecta prima por vozes semelhantes à sua, e a gente pode ouvir depois, e tem aqui o pessoal fazendo ao vivo, não é? São 25 rádios do grupo, além da Jovem Pan também, e outras rádios como TV Bandeirantes, ou Rádio Bandeirantes, espetacular. Para quem gosta de rádio, é um oceano. E você sabe que a minha voz me ajudou muito a chegar onde eu cheguei hoje. Porque todo mundo no início da minha empresa ligava e falava assim, aquela mulher do vozeirão. Sei. Né? Não era a Madalena Feliciano. Entendi. Era a mulher do vozeirão. Porque transmite segurança, Sim. né? É Sim. impressionante como um pequeno, grande detalhe muda e evidencia a vida numa pessoa, né? E se a gente for falar em percentual, Aham. em linguagem não verbal, 38% é o tom de voz. É impressionante, Impressionante, né? Ele né? vai dentro, né? Vai dentro. E a pessoa nem sequer se dá conta disso. Não percebe, né? 55% é a linguagem corporal, mas 38% Como eu ia dizer, o gestual também, é o tom não é? de voz. A linguagem corporal como um todo, Como um né? todo. Espetacular. Numa progressão, você começa, eu vi alguma coisa a seu respeito, tudo tem início em 2012 ou tem alguma história que antecede ainda 2012? Olha só, Paulo, eu estou no mercado de gerenciamento de carreira, recolocação profissional de executivos desde os 21 anos. Hoje eu sou uma mulher de 52 anos. 5 Então, filhos são e avó, 31 anos que eu estou nesse mercado. Que Mas maravilha com o meu isso. grupo, com a minha empresa, Aham. desde 2012. 5 filhos, 5 filhos. 2 netas maravilhosas. Tem meninas, meninos, Tenho a mais velha menina, a mais nova menina e 3 homens no 3 meio. homens. E as netas são 2 meninas. Eu falo meninos e meninas porque eu, como pai também já de adulto, fica difícil você falar rapazes e tal. Não, é menino e menina É mesmo, sempre né, criança, Madalena? né? A minha de Aham. 34 anos é a minha menina ainda. Impressionante. Madalena, em 2012, o que você dá início no teu trabalho, enfim, que marcou e marca até hoje isso? Legal. Eu sempre atuei, como eu coloquei, como gestão de carreira. Chegou um Tá. momento da minha carreira, Paulo, que eu sentava com o dono da empresa. Então, assim, eu não tinha grandes perspectivas de crescimento, nem horizontalmente, nem verticalmente. E aí eu resolvi abrir meu próprio negócio. Então, eu abri uma empresa, chama-se Outliers Careers, que significa... Outliers é o fora de série. Isso, são carreiras acima Tá, da média, sei. né? São profissionais... Fora da curva. Fora da curva. Aham. E eu comecei bem pequenininha, né? Em 30 metros, e acreditei que eu iria fazer uma carreira solo. Sei. Né? Em 1 ano e meio eu estava em 5 andares do edifício que eu tinha alugado a salinha, Que estava com espetáculo quase isso. 40 colaboradores, e daí começou a minha carreira. E o detalhe, você começou numa época em que a economia não era lá essas coisas, 2012, 2013, né? Exatamente. Política à parte. Mas eu tinha muito networking. As empresas me Fundamental, conheciam, né? tinham bons relacionamentos. Embora, num primeiro momento, eu acreditei que eu ia seguir uma carreira solo, né, eu vi que eu queria mais, né? Eu sou uma mulher ambiciosa, que gosto de impactar a vida de pessoas, gosto de inspirar, de transformar. E aí foi surgindo a ideia do Instituto, que é dar treinamento comportamental para
líderes, gestores. Comecei com pessoa física, 4 anos depois eu estava dentro de grandes empresas, então Sim. hoje eu trabalho fortemente dentro das empresas. E há 8 anos eu investi também na terapia, né? Então me formei, Sim. graduei em terapias alternativas, tenho uma clínica de terapia há 8 anos, Puxa vida. que aí eu trabalho a saúde mental, né? Burnout, ansiedade, depressão, dores crônicas. E A que eu cada amo. empresa você tem um time que te acompanha de profissionais? A cada empresa eu tenho É. um time que me acompanha. Uhum. Né? Olha, você tocou num tema corriqueiro, assim, hoje a maior preocupação, sem dúvida nenhuma, do empresário está exatamente na saúde mental de quem ele está contratando e quem está sendo contratado, né? Saúde mental em colapso, é o que eu tenho aqui. Por que as empresas precisam agir agora para poder evitar uma epidemia silenciosa que se vislumbra por aí, que está caminhando para nós aqui? Isso já acontece há alguns anos, Sim. mas pós-pandemia, né, foi Evidenciou. alarmante o número de pessoas e de profissionais que acabaram sendo afastados, ou Sim. por burnout, ou por ansiedade, ou por quadros depressivos. E esse ano, né, teve uma atualização da NR1, onde fala-se muito em doenças psicossomáticas. Sei. Então, cuidar do estado mental, da qualidade de vida, e óbvio que as empresas precisam ter um olhar atento sobre isso, porque um profissional, um colaborador, um funcionário feliz, com a saúde mental em dia, né, sentindo que ele pertence àquele grupo, ele com certeza é muito mais produtivo, traz muito mais resultado e o ambiente, claro, fica muito mais leve, né? Você diria que a educação e a formação desse profissional tem uma função primordial? Porque a pessoa que subentende-se, quer ouvir você, que tem um conhecimento maior do todo, ele tem uma condição melhor de fazer uma análise mais apurada e pelo menos tentar observar que caminho a seguir. A própria decisão de ir até você já é um gesto positivo, não é? Com certeza, passa a ser regra, Sim. norma, a partir de 2026. Na verdade, era para ser agora em maio, né, de Sei. 2025. Algumas entidades empresariais pediram para adiar essa lei, então é super importante as empresas terem esse olhar, principalmente através dos seus gestores, dos seus executivos, né, para que a gente tenha um efeito cascata. E é fato, né, Paulo, quando a gente fala em saúde mental, ainda existe um grande tabu, principalmente para o universo masculino. Assumir fundamentalmente, não é? Assumir é um desafio, né? Aham. Falar que você Reconhecer. tem ansiedade, que você está triste, tem um quadro depressivo, que você tem burnout. Ainda, em algumas situações, a pessoa diz, terapeuta é para louco, psicólogo é para louco, e eu sou saudável. E é muito mais do que isso, né? Quais os elementos que você diz para a pessoa observar, para ela poder olhar no espelho e dizer, olha, tal coisa foi uma motivação, tal coisa me motivou, ou eu fui influenciado por... Que elementos são esses? Existem N fatores, né? E a gente tem que estar atento aos gatilhos. Tá. É se olhar, é se ver e entender. Por exemplo, ansiedade. Fala-se tanto em ansiedade. O Brasil é um dos países mais ansiosos e a pessoa muitas vezes acredita. O que é a ansiedade? Todo mundo tem um pouco de ansiedade, né? Por exemplo, fui convidada para vir até aqui. Estava ansiosa para te conhecer. Mas é uma ansiedade que é até boa, né? Se a gente for falar num nível de 0 a 10, uma ansiedade 3, 4 é tranquilo. Tá. Quando a gente começa, tem insônia, não dormir à noite, tá assistindo um programa de TV, né, e ter taquicardia, sudorese, boca seca, e não está acontecendo nada, evidentemente, a gente precisa começar a olhar para isso e sim procurar um especialista. Você diria que de tudo que se tem na internet hoje, e é importante a existência dela em todos os sentidos, não é? Tem uma influência grande, assim como antigamente as pessoas diziam, olha, a televisão tem coisas, é por aí? Existe uma Tem influência influência? grande
E a gente tem que tomar cuidado. Eu brinco que são os guruzitos da internet. Meu né? Deus. Se você não tem foco, se Sim. você esquece as coisas, se você anda E o cansado... número? Eu tenho 7 coisas, 7 pecados, eu tenho 3 pecados. Quer dizer, só a sua vida e o seu conselho se resume no numeral. E aí se generaliza. É. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com os falsos diagnósticos e às vezes dado por nós mesmos. Sei. A internet tem um outro fator, né? Para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, é a comparação, né, Paulo? E a gente vê tanto adolescente, tanto jovem adulto doente emocionalmente porque eu quero ter aquele corpo, porque eu quero ter aquela beleza, porque eu quero ser um MC, porque eu quero ganhar dinheiro. E essas comparações muitas vezes não são reais, não são saudáveis e também acabam impactando de uma forma geral na saúde mental, né? Eu fico imaginando você que é uma profissional da área e tem conhecimento com profundidade, vendo um influencer ou uma influencer, nada contra diretamente, mas com o poder da fala e o dom de transmitir coisa nenhuma, e quanto mais ignorante você se posiciona, mais você idolatra figuras como essa e mais ricos os caras ficam. Exatamente. E mais Isso pobre acontece emocionalmente todo a gente dia, fica. Né? Não é Às isso, vezes, Madalena? Eu mesma que estou no Instagram, que estou nas redes, faço assuntos abordando pelo lado científico, pautado na realidade, não chama tanta atenção quando você tem um influencer, né, que fala muitas vezes sem pensar, de forma incorreta. São milhões, né? Isso Impressionante, impacta cara. né, a vida de pessoas, de jovens e até de crianças, né? Bom, nós falamos de 2012, quando você resolveu ser independente, vitoriosa nesse sentido, não é? Ou em todos eles. Depois, na cronologia, acho que 2015, você vem com uma segunda empresa. Eu venho com o Instituto Profissional de Carreira e Comportamento, que é uma segunda empresa onde eu identifiquei, quando eu assessorava os altos executivos, que eram profissionais assim, que viveram 15, 20, 30 anos na mesma empresa e um grande choque no seu desligamento, né? Eu costumo dizer que o desligamento de uma empresa, uma demissão, ele tem 3 etapas. Primeiro, o choque. Porque eu vesti a camisa, fiquei 20, 30 anos. Ou justo eu. Ou justo eu, né? Segundo, aceitar. E o terceiro é agir. E entre esse choque e essa aceitação, eu via profissionais com autoestima mexida, desmotivados, com muita falta de autoconhecimento, sem entender a diferença do mercado hoje entre um chefe e um líder. Aí nasce o IPC. Aí o IPC vem para treinar, desenvolver, capacitar, né, profissionais, principalmente no sentido do mundo corporativo, nas suas lideranças. Você tem um extremo adverso aí, porque se tem gente que ficava 30, 40 anos numa empresa, hoje você tem a saída muito rápida, a não ligação com o ambiente de trabalho. O cara chega lá, trabalha 3, 4 meses, não estou contente aqui, tchau. É uma outra geração, né? Nós fomos criados para ser a geração do trabalho. Sim. Né? Você manda, eu obedeço. Sim. Né? O meu chefe é o meu líder. E hoje a geração Z, eles são pautados por qualidade de vida, por uma vida muito mais equilibrada. Então, também faz necessário que a empresa tenha esse olhar. Fala-se muito assim, a geração Z não quer nada com nada. Não é bem Há aí, exceções. né? Eu acredito que a geração Z, se bem orientada, se bem direcionada, se tiver um bom entendimento, entender que ele pertence àquele ambiente, a gente consegue reter grandes talentos. Em contrapartida, se isso não acontecer, a gente vai perder esses Você talentos. sabe que eu me reporto aqui, você falando de 30, 40 anos, eu acho que foi em 2010, se não me falha a memória, a revista Abril tinha uma premiação, o melhor lugar para se trabalhar, não sei se você tem conhecimento disso. Naquele período, nós tivemos a Caterpillar, já que eu moro em Piracicaba, até pelo contato, eu fui contratado para ir lá fazer esse trabalho de cobertura e tal. Simplesmente, o presidente da Caterpillar de então começou na empresa como office boy. A partir daí não precisam falar mais nada, né? E é bacana, né? Porque fala-se tanto em conflitos geracionais,
Puxa, você imagina um ambiente que a gente tem os baby boomer, os Zs, né, os millennials, os alfas que vão chegar. Sim. É um ambiente muito mais diverso, muito mais criativo, muito mais inclusivo, muito mais inovador. E eu vejo muito assim, bater no Z, bater no alfa. Pelo contrário, nós também, quando jovens e adolescentes, também tínhamos as nossas revoltas, né? Com certeza. É tudo momento e tudo que o jovem, e até nós, né, Paulo? A gente aprende hoje, amanhã é obsoleto. Sim. É muito rápido. Antigamente eu ia na biblioteca estudar, eu tinha a Barça, na mão, né? Eu tinha um grupo de estudo. Hoje você tem aí, né, a inteligência artificial, em menos de 30 segundos você tem um estudo. Com certeza. Então é outro momento, é uma outra visão e que a gente tem que estar preparado e principalmente as empresas preparadas para isso. Olha que delícia, estou recebendo aqui a Madalena Feliciano, ela é empresária, CEO do grupo MF. Nós vamos para um break comercial, logo em seguida nós estamos de volta. Até já. Na Zedecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Zedecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Zedecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Estamos de volta. Para você que está ligando o televisor agora, não sei se você está me vendo na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou no sábado. Terça e quinta nós estamos aí às 18 horas e 5 minutos e ao longo da semana, à 1 da tarde, sempre uma alegria ter você conosco. E nós fazemos questão de trazer como essa profissional que está aqui de primeiríssima linha, a Madalena Feliciano, está conosco aqui falando da estrutura comportamental do ser humano, fazendo uma radiografia de hoje, não é? Não só do trabalho muito bonito que ela faz e importante com os empresários, mas essencialmente com as pessoas que também almejam e acessam, querem um espaço para poder vencer na vida, para poder se sentir útil nas empresas. E eu acho que essa linha de comportamento, e você teve uma visão, eu diria, claro que muito feliz, porque você está aqui plenamente, sendo redundante, plenamente realizada, não é? Muito, Madalena, Paulo. me diga, você também, são 3 empresas do grupo, é isso? São 3 empresas, a Tá. Outliers, o Outliers. IPC e a MF, que é a minha clínica de terapia, Tá, que é a mais nova do grupo, tem 8 anos. tá. Qual é o perfil das pessoas que lá vão? Mais homens, mais mulheres, é indistinto? Ó, Paulo, originalmente eu assessorei mais homens, né? Sei. Então era mais o diretor, o vice-presidente, o gerente executivo, mas a gente tem trabalhado hoje também ainda o número de mulheres no mercado corporativo como gestora é menor, Sei. mas eu tenho trabalhado muito. E nesses anos, principalmente nos últimos 5, eu tenho trabalhado muito com os filhos desses gestores. Porque são jovens adultos, então é aquele diretor que já veio comigo, aquela gestora que já esteve comigo e que fala, Madalena, eu preciso que você ajude também o meu filho. Tá. A ajudar na carreira, ajudar a entender qual que é a vocação. Hoje, antigamente a gente tinha engenharia, medicina, direito e ADM, administração. Sim. Hoje você tem cursos que nem eu, como gestora de carreira, né, não conheço o que tem de curso no mercado. impressionante. Então eu tenho trabalhado para donas de casa,
para filhos dos executivos, para gestoras, mas originalmente 70% dos meus clientes ainda são homens. Sem querer fazer uma sessão aqui, já fazendo uma mini, a pessoa, ou o homem, ou a mulher, o jovem ou a jovem que chega até você, ou o profissional já com uma determinada experiência, o que se detecta primeiro nele? A insegurança seria um dos fatores? A grande maioria das vezes é a falta de confiança, é a insegurança, é o medo, né, de coisas que a gente nem sabe se vai acontecer, é o medo de ficar fora do mercado, é o medo que a gente gera aí até... É o excesso de informação sem embasamento? Excesso de informação, muita insegurança na nossa cidade, de uma forma geral, quando a gente fala em segurança, assaltos, tudo isso. Então a gente vê as pessoas com a mente realmente lotada de informações e de coisas que muitas vezes, né, Paulo, sequer vão acontecer, mas a gente tem os nossos medos e inseguranças. Você falou as cidades e tal, nós estamos aqui no interior, não é? Você é paulistana de nascimento? Sou. De que lugar? Na verdade, eu sou paulista, sou nascida em Santo André. Santo André. Santo André, no ABC, e moro em São Caetano hoje. Perfeito, perfeito. E a minha empresa é no Ipiranga, então estou bem pertinho. Aliás, eu tinha alguns amigos que moravam ali no Ipiranga e a proximidade realmente é grande. O ABC, você tocou numa área aí que você tem ali grandes empresas, não é? E um volume considerável de funcionários, enfim. Esse pessoal tem ali uma ligação com você ou, essencialmente, o paulistano está te procurando mais? Olha, Paulo, eu tenho muitos clientes aqui da tua região. Campinas, Sumaré, Limeira, Indaiatuba, Piracicaba, Americana, Mogi, né? Valinhos, Vinhedo, Jundiaí, Sorocaba, Boituva. Então hoje eu assessoro N profissionais, né, do Brasil todo, fortemente. São Paulo, interior de São Paulo. Só para eu registrar aqui no vídeo, como é que eu te acho na rede social? Madalena Feliciano. Madalena Feliciano. Em todas as redes sociais. @Madalena Feliciano, no LinkedIn, que é uma rede aí profissional, no Instagram, Facebook. Eu tenho todas as redes sociais como @Madalena Feliciano. Olha, é claro que nós não viemos aqui para debater isso, mas a gente tem um cenário político que se configura por vir. Qual é a principal preocupação das pessoas que vão até você na questão de espaço no mercado de trabalho? O maior desafio que nós enfrentamos hoje, pelo perfil do profissional que é acessório, é o etarismo, né? Então, 80% dos meus profissionais são acima de 50 anos. Então, eles vêm assim, Madalena, não tem espaço para mim. Né? Eu vou conseguir voltar para o mercado. O mercado não tem aceitado essas pessoas, não tem contratado, Paulo, porque está achando falta de gente com experiência? Melhorou sim, mas ainda existe aquela empresa que quer os jovens. Né? Então, assim, é o que eu digo para eles. A tecnologia se a empresa A, B, C quer o jovem, né? A gente vai ter um mercado XYZ. Vamos mapear um mercado. E assim, o profissional de 50 hoje é o antigo 30, né? Eu tô com 52 anos, Paulo. Às vezes eu me sinto muito mais disposta, com muito mais energia que os meus meninos que têm 28, 23, que eu ainda brinco com eles. Nossa, mas acordou, já tá falando que tá cansado? Né? Mas o conhecimento é um grande elemento que tem uma função forte aí dentro desse processo de autoconfiança. Autoconfiança, segurança. Se você tem a informação, você tem tudo, não é? E tem a impressão que isso verdadeiramente é a sua base de relação, não só com as empresas, mas principalmente com os pretensos funcionários que essas empresas desejam trazer para o seu seio dentro do mercado. Com certeza. E o desafio, muitas vezes, do profissional é que ele passa tanto tempo olhando para o negócio que ele está inserido, que ele esquece de olhar para ele, né? Quem ele é, como ele se mostra, como ele toma decisões, como ele gerencia, como ele delega, como ele reage no prazo, na pressão, nas metas, no objetivo. Então, muitas vezes, quando eu pergunto assim nos meus treinamentos, de 0 a 10, o quanto você se conhece? Geralmente eles me dizem, me conheço 8, me conheço 9, e eles passam 40 horas em treinamento comigo, aí você tem uma metodologia que vai abstrair se o cara é o que ele está dizendo ou se ele só pensa naquilo. Ele até é, só que ele não sabe se vender, ele não sabe fazer seu marketing, ele não se conhece, né? Então ele vem com aqueles adjetivos que todo mundo fala.
Sou líder, sou proativo, sou dinâmico, sou estratégico, né? Mas eu quero saber muito mais que isso. E nessas 40 horas, eu consigo, de fato, extrair dele quais são os seus diferenciais, como é que ele vai vender isso para o mercado. Você faz uma espécie de um mapa. Um mapa. E aí, a partir dali, você tem uma série de perguntas, só para entender mais ou menos o processo. Você tem uma série de perguntas, basicamente são direcionadas, e claro que, me corrija se eu estiver errado, dependendo da resposta, você consegue saber se ele é A, B ou C. Exatamente. Não é dentro daquilo que ele está se colocando. Hoje eu já uso uma análise comportamental, que em 20 minutos me dá 70 páginas de quem você é. Puxa vida. Né? Extremamente assertiva, 97,8% de assertividade. Com com essa análise, eu coloco lá 18 executivos na mesma sala, que vão ficar comigo 40 horas, 4 dias. Né? E aí eu consigo entender se realmente ele é, o que ele precisa, o que está faltando, como ele vai passar isso para o mercado. É um trabalho extraordinário de autoconhecimento, né, e de planejamento estratégico para talvez voltar para o mercado, ou muitas vezes até um plano B de carreira, que ninguém se preocupa com isso. Normalmente o empresário tem a posição de mandatário, de coordenar, de dar ordens, etc. Como é que é a aceitação? Primeiro de uma mulher, profissional sim, porque senão eles lá não estariam. Mas eu queria entender esse processo, como é que você administra isso? No início, até para mim mesmo, era um pouco mais assustador, né? Então eu entrava numa sala com 40 homens, né, e eu. Mas eu acredito que ficou, né, no dia a dia, entendendo como eles funcionam, eles pegaram uma confiança tão grande no meu trabalho, na minha proposta de gestão para eles, que hoje eu não tenho dificuldade com eles, não. Alguns até dizem assim, eu tenho um pouco de receio de falar com a Madalena, porque para trabalhar com homens você tem que ser mais firme, mais dura, né, da forma que eles são. Entendi. E isso tem dado muito resultado. E é muito bacana trabalhar com eles. Nós estamos falando aí para uma série de cidades, e evidentemente que eu quero te explorar no melhor dos sentidos, não é? E eu queria que você, de alguma maneira, passasse uma mensagem, uma informação para as pessoas que estão em casa nos vendo, acompanhando, muitos deles tentando entender e outro entendendo exatamente a sua autonecessidade, não é? O que você diria para essas pessoas todas que estão nos vendo? Eu diria para todos os seres humanos, trabalhar o seu autoconhecimento, né? Primeiro você, segundo você, terceiro você. Às vezes a gente esquece de cuidar da gente, de entender como nós funcionamos, de desenvolver um plano para a nossa carreira e a gente entrega o nosso controle remoto na mão de alguém. Falando em homem, Madalena, a cobrança hoje é maior em cima dele ou... última forma, ou não necessariamente? Não necessariamente. Eu acho que as cobranças, principalmente no mundo corporativo, vêm de todos os lados. Se a gente for pensar na mulher, a mulher muitas vezes tem dupla ou até tripla jornada, né, Paulo? Em casa, então ela tem filho, a residência, tudo. Mulher ela tem cobrança, porque ela trabalha, né, fora, ela chega em casa, ela tem que dar conta das crianças, tem que dar conta do marido, né, ela também precisa investir na sua carreira, no seu conhecimento, e nela, como né? mulher, ela precisa praticar o autocuidado. Sim. Então, tudo isso, eu acredito que tanto para homem quanto para mulher, a pressão aí, ela se equivale. O que a gente precisa entender é que a mulher, muitas vezes, ela se preocupa mais com as suas emoções, com a sua saúde mental. Ela se permite mais ser vista, ser olhada, ser cuidada. O homem não se permite. Ele renega mais, ele é mais resistente, né? Aliás, eu acho que feminicídio, essa pressão, essa opressão, que ao longo dos séculos todos sempre houve. Teve um tempo que assim não foi, mas hoje é. E pelo menos na questão contemporânea dessa ideia, não é? Do homem pressionar e desfazer, menosprezar a mulher, exatamente pelo grande valor que ela demonstra no silêncio, apenas com gestos. Você partilha desses pensamentos comigo? Eu partilho. Hoje, muitas vezes, a mulher tem essa visão mais humanizada, inclusive nos seus ambientes corporativos, né? Eu costumo dizer espetacular. Assim, como que você desenvolveu suas soft skills? As pessoas me perguntam. Na maternidade.
né? O meu maior sonho aos 15 anos era ser mãe. Sei. Esse era meu sonho número 1. Tá. Então, assim, disciplina, paciência, né? Resiliência, força de vontade, eu descobri na maternidade. E principalmente o sexto sentido de proteção da prole, não é? Era Eu acho que foi aí que desenvolveu o sexto sentido da mulher, não é? São 5 filhos, cada um no momento, tudo pequenininho. Então, ou você é organizada, planejada e é resiliente, ou você não dá conta de equilibrar os pratinhos. E também, se cair algum pratinho, Paulo, tá tudo bem, sem problema nenhum, A né? vida não é perfeita, não é? Nem tudo é perfeito. E a gente tem que ser gentil com a gente mesmo, né? Tanto homens quanto mulheres, né? Sem ser tão autocrítico, se chibatar, né? Acontece, né? Todo mundo é falho, todo mundo erra. E talvez o copo mais cheio, né? Se eu errei, o que eu aprendi com isso, né? Ou talvez, né? Como diz aí Thomas Edison, eu não errei, eu aprendi como não se faz, né? Dá um novo significado, ressignificar. Por aí já basta, não é? Levar a vida de uma forma mais leve, né? Porque já é tão desafiador viver, né? Economia, políticas, políticas públicas, inseguranças, os medos. Então, se a gente puder estar muito mais próximo, olhar para nós e ser mais gentil conosco mesmo, O autocuidado. com certeza é mais leve. Devo entender que se eu estou bem, os que estão no meu ambiente, ao meu redor, com toda certeza vão vivenciar essa energia, porque é no olhar, é num sorriso de uma pessoa que normalmente está lá com a cara fechada, mas se a pessoa está bem, fica difícil você fazer cara feia, não é? É verdade. Isso é inteligência emocional, né? Sim. Então, muitas vezes você encontra no dia a dia aquela pessoa que está de mau humor, que vem com 2 pedras na mão. No máximo, eu fico curiosa. Eu falo assim, eu fico imaginando, o que será que está acontecendo com essa pessoa? Sim. Que ela está tão agressiva, tão de mau humor. Então, é pegar leve, entender e respeitar o mundo subjetivo da outra pessoa. Porque eu Sem não sei o dúvida. que ele está vivendo. Com certeza. Né? Então, eu aceito, eu entendo, eu respeito. E ter esse olhar mais acolhedor faz uma grande diferença. É o que você colocou. Quando eu estou bem, todo mundo ao meu redor é impactado por isso. E contrapartida é a mesma, né? Se eu estou mal, se eu estou Com infeliz, certeza. eu impacto as pessoas que estão à minha volta. Na família, nos relacionamentos e no ambiente corporativo. A energia não é visível, mas ela é sentida com toda com certeza. certeza, né? Um bom sorriso, Sem um bom dúvida. aperto de mão, né? Uma energia, um bom dia, um tom de voz bacana, pode mudar todo o nosso dia. Com toda certeza. Querida, olha, eu queria te agradecer. Nosso tempo terminou. Nós conversamos aqui durante 30 minutos e foi um papo que aparentemente foi super rápido. Quando é rápido é porque está interessante. Obrigado por você ter vindo lá de São Paulo para poder partilhar esse momento conosco aqui, viu, Madalena? Gratidão pelo convite, Paulo. Muito bom estar com vocês. Maravilha. Seguimos em frente. Até já. A superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. As nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia. Produtos que valorizam a história de cada superfície para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo.
Na Z-Decor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Z-Decor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Z-Decor e Fabiana Zanqueta, quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Pessoal, hoje nós recebemos mais uma vez aqui o Dr. Daniel Ramon, da Prime Odontologia, da cidade de Mogi Guaçu e região, porque ele atende todo mundo. Então, eu estou colocando no vídeo aí a rede social, ele está direto na rede social que você pode acessar e se inteirar de todos os procedimentos odontológicos que você pode, na verdade, precisar. E assim, o histórico de cada pessoa, né, Dr. Daniel? Ele tem um resultado final muito interessante, porque cada um é cada um. Se cuidou bem do dente lá atrás, tá tudo certo. Se não cuidou, problemas. É problema. Primeiro, uma alegria te receber mais uma vez. Imensa satisfação estar aqui novamente com você. Já estava morrendo de saudade e você está me devendo aquela visita para tomar um café com chantilly lá na DR Prime em Mogi Guaçu. Né? E agora estamos em Mojimirim também com a Vivere Prime. Que maravilha isso. Deus é maravilhoso comigo, cara. Eu só tenho gratidão. Inclusive, em mais uma vez, está compartilhando essa energia fantástica contigo, querido. Doutor Daniel, semanalmente nós trazemos um tema. E o tema de hoje, síndrome do envelhecimento precoce dentário, o famigerado bruxismo. Exatamente. É inacreditável o número de paciente com desgaste precoce que nós estamos recebendo na clínica. E eles têm consciência disso? Alguns sim, alguns não. Sei. Né? Então, a questão é o seguinte, a nossa vida hoje está muito imediata, está muito corrido, está tudo muito corrido. E o paciente não tem tempo ou ele não foca na saúde bucal. E essa displicência custa caro. E custa caro não financeiramente. Custa caro que todos os dias tem gente perdendo estrutura nobre do dente que é o esmalte. O peixe morre pela boca, o ser humano também? O ser humano também. Literalmente a saúde começa na sua boca. E a gente vê isso. Eu vejo no primeiro exame, a gente faz um exame clínico no paciente, a gente já tem noção de como está a saúde geral daquele paciente. A grande maioria não tem, vou usar a tua palavra, noção, não tem ideia da quantidade de bactérias. Temos as boas, mas o volume das bactérias ruins é infinitamente maior, né? Em termos de bactéria, a boca é o lugar mais contaminado do corpo. Não é? Impressionante. Então é ali que tudo acontece. Acontece a digestão, você mastiga. É por ali que o alimento vem. Às vezes o alimento não tem problema nenhum, mas quando você coloca na química, problema. E daí a importância de cuidar tão bem desse local tão maravilhoso que Deus nos deu, que é a boca. Bruxismo eminentemente é emocional, doutor Daniel? Também. O bruxismo, como que ele é? Ele é uma parafunção. O que são parafunções? São funções que o seu organismo desenvolve sem você querer. Tá. De uma maneira involuntária. O bruxismo hoje, ele é um reflexo, ele é uma somatização dos problemas da nossa vida corrida. O meu paciente hoje, muito estressado, com certeza absoluta, ele vai ter problema dentário. Não tem jeito. Eu vejo o paciente adolescente, né, na fase
ou na melhor fase da vida de 20 anos, 20 e poucos anos, com os dentes 50% gasto, cara. Entendi. Por quê? Porque existe primeiro uma falta de conhecer um pouco desse quadro que está acontecendo, e quando ele aparece, acaba sendo um pouco tarde. Nós temos que intervir. Né? Então, se você percebe que o seu dente está diminuindo de tamanho e você tem dúvida, corre no dentista. Porque se você percebeu, com certeza você já desgastou muito o seu dente. Como é que trata isso? A gente... Restauração, lente, e aí? Existem várias formas de tratamento desse bruxismo, desse apertamento. Porque não adianta dentário. só arrumar, né? Porque você pega, põe bonitinho lá, tudo certinho, o cara vai dormir de novo e Exatamente. Aí, como é que trata isso? E o principal tratamento, por incrível que pareça, às vezes não é odontológico. É você descobrir a causa. Sei. O principal tratamento é o dentista ter a noção de qual profissional eu vou encaminhar aquele paciente. Seja ele o psicólogo, o psiquiatra, seja ele o fisioterapeuta. Sei. Então, a primeira coisa é você identificar no seu paciente, é por isso que tem que ter uma conexão. Você identifica no seu paciente a principal causa daquele problema. E aí, a gente trata reabilitando o que o paciente perdeu e colocando um sistema de proteção para ele não perder mais. Por exemplo, uma placa para esse paciente de uso noturno, enquanto ele está dormindo. Por quê? No sono REM, quando o paciente está dormindo, quando ele entra no sono REM, esse bruxismo é potencializado. Sei. É ali que o negócio acontece de uma maneira muito prejudicial à estrutura dentária. Foi proposital a minha pergunta, porque você faz a restauração, enfim, recupera as funções e tal, tanto estética como funcional também. Exatamente. Mas aí você tem que ter um artifício de proteção a essa recuperação dentária. E essa recuperação, ela tem que ser alicerçada na ciência. Tá. O organismo ele é fantástico. Todos os grupos de dentes têm uma função. Os incisivos têm uma função, canino tem uma função, pré-molares uma função e molares uma função. Quando a gente vai reabilitar a altura de um paciente, não é só colocar dente ali. A gente tem que devolver a função específica de cada dente. Sei. Se você errar a dimensão da sua reabilitação ou a função de cada dente, às vezes você está fazendo algo não bom para o paciente. Tá. Então é muito importante o profissional viver estudando, cara, não tem jeito, você tem que entender. Para você fazer algo em alguém, você tem que entender o que você está fazendo. Isso é muito importante. Continuando ainda no tema bruxismo, você já viu o lado emocional, você já viu o lado físico, pode entrar até uma fisioterapia, vamos colocar assim. Você já colocou o lado protecional ou de proteção, não é? E aí, a partir daí, uma vigilância constante, Exatamente. um A partir acompanhamento. dali, esse paciente casa com a gente. Tá. O tratamento de bruxismo, ele não é rápido. Às vezes eu prefiro acompanhar e eu falo para o paciente, nós vamos te tirar do quadro depreciativo, nós vamos te tirar desse quadro que você está hoje, que você perdeu dimensão vertical, perdeu estrutura dentária, às vezes perdeu algum dente, então nós vamos te reabilitar, nós vamos fazer uma manutenção dessa reabilitação constante, então ele vem com 45, 60, 90, 120 dias e depois, a cada 6 meses, a gente tem que consultar esse paciente, porque senão não vai ter longevidade esse tratamento. Esse material de proteção, doutor, que material é esse? É um material... Geralmente é uma placa acrílica e ela é dura. Isso é muito importante. E feita, logicamente, especificamente para cada caso. Ela é feita para cada caso.
hoje em dia a gente tem um scanner, né? Que não precisa moldar mais, a gente escaneia o paciente. E aí já faz e aí a placa. a placa vem pronta. Entendi. Né? A gente pega todas as referências e a placa vem pronta. Essa placa, ela em função... A gente sabe que o paciente usa ou não, viu? Não adianta enganar o dentista. Porque a placa, ela tem que vir com desgaste. Ela foi feita com as guias excursivas para serem desgastadas pelo paciente. Então, quando vem aquela placa bonitinha, sem desgaste nenhum, eu falo para o paciente, olha, você não está usando. É aquele paciente também que... Não adianta você escovar o dente na recepção do consultório por 5 minutos ali e escovar forte. A hora que você sentar na cadeira, a gente vai ver que aquele não é o seu hábito. Não adianta você passar fio dental só na recepção do consultório, porque você vai passar por uma consulta odontológica. E aí você chega pra gente com a gengiva toda machucada, porque você passa rápido. Isso é comum, viu? Tem pessoas que não... Existe uma técnica para você fazer uso do fio dental? Existe. E ela é muito importante. A gengiva? Fio dental não sangra. Não sangra. Tá. Se sangrou é porque ou você está fazendo a técnica errada ou você está com um problema na gengiva. Sei. Você vai pegar um pedaço de 20 centímetros, você vai colocar entre os dentes com calma. Usa o dedo para você colocar com calma, sem lesionar, sem traumatizar a gengiva, e você vai fazer o movimento como se você estivesse ilustrando o sapato. Depois, você puxa ele, não precisa tirar. Porque às vezes o pessoal faz aquele pressão para baixo, não é? Aquele suja espelho, sabe? Não precisa. Passar fio dental não precisa sujar o espelho. Isso é mito, tá? Você pode usar, faz um lustra-sapato e remove puxando ele. Vai para o outro dente, lustra o dente da frente, lustra o dente de trás, né? Uma maneira de falar, e remove. E após escovação? Quando usar o fio dental, fantástico, né? Estamos em conexão mesmo. Você pode usar antes da escovação, ou escova, usa o fio dental e escova de novo. Isso é importante. Entendi. Então, o ideal seria antes, depois fio dental e uma nova escovação. E uma nova escovação para você... Passa o fio dental e cheira esse fio dental. Né? Esse cheiro são as bactérias anaeróbicas, são as bactérias específicas que ficam ali entre os dentes. Sei. Né? E é justamente por isso que a gente tem que passar o fio dental. Para a gente limpar essa região que a escova não vai, a escova não chega onde o fio dental chega. Quantas vezes por dia, doutor? Via de regra, pelo menos 2 vezes ao dia. Né? Depois das 2 grandes refeições, almoço e janta. Tá? Pelo menos, se você fizer isso de uma maneira correta, ou de manhã, você por não favor, vai também, ter problema. pelo menos 3, vá. Vamos incluir o café da manhã aí, não é? Sim, com certeza, né? Mas se você... É que tem gente que passa anos, a vida toda sem passar fio dental, cara. Meu Deus. E tem. Eu recebo muitos pacientes e existem pessoas que não conhecem o fio dental, não faz uso do fio dental. Porque devo entender que esteticamente cada um tem uma distância do dente pela própria formação, um indivíduo é diferente do outro, pela miscigenação racial, que às vezes você tem o espaço para colocar o dente, você tem bastante dente. E às vezes você não tem espaço e os dentes ficam todos ali. Exatamente. Quando você não tem espaço, a gente chama de apinhamento. O dente ele não fica retinho, ele vai ficar apinhado. Sei. Esses dentes, pela posição física dele, fica mais difícil a sua higienização, tanto com escova quanto com fio dental. Daí a importância da visita ao dentista. Se você não quiser usar um aparelho ortodôntico que vai deixar tudo certo, você tem que fazer limpezas, profilaxias periódicas para não deixar essa região juntar muito tártaro ali. Inclusive a questão da época do metal, a pessoa colocava o aparelho, acordava de manhã escapava fio, nossa, escapava cortava borrachinha, o lábio. Cortava. Hoje isso acabou. Isso acabou, graças a Deus. Mas existem alguns casos que a gente faz o tratamento misto. Para algumas coisas, a gente usa o aparelho de metal e depois vai para a ortodontia invisível. Que acho que ele é mais
forte, ele traciona mais. Ele traciona mais e ele tem a condição de dar um movimento mais preciso, porque ele consegue abraçar o dente. Eu uso uma tecnologia 3D para movimentar esse dente. Maravilhoso. Olha, convoco você, próxima semana, nova presença aqui, mais uma vez, claro, sempre bem-vindo, Dr. Daniel Ramon, da Prime Odontologia, presente em Mogi Guaçu e agora também em Mojimirim, mas você só entra na rede social e dá uma checada, vê o teu caso, pode procurar, eu tenho certeza que você vai, ser muito bem atendido. Doutor, obrigado. Gratidão, querido.